nossos convidados e participantes que abriram sua agenda para mais um bate-papo sobre uma história de um ace, de um founder de empresa de tecnologia nos próximos minutos. Esse é mais um vídeo da Cadmotech Ventures. Meu nome é Gilberto. A Cadmotech Ventures, além de investir em startups, tem como propósito valor compartilhamento e conhecimento de experiências de todo o ecossistema. E dentro desse propósito, hoje viemos conversar com Frank Fujisawa, que teve um êxito bem-sucedido da CRK para a Topaz do Grupo Stefanini. Não é bem uma startup, é uma empresa de tecnologia, porque o Frank, como eu, viemos de uma época que não tinha esse startup, nada disso, né? Vem de outra época, né? E antes de eu dar a palavra para ele, lembrete, por favor, inscreva-se no canal, like, comentem, se inscreva também na newsletter do canal. Porque sem isso aí, esse vídeo não vai para mais gente. E a gente quer que esse conteúdo siga crescendo por aí. Então, além de agradecer ao meu amigo Frank a presença, já vamos abrir botando fogo aqui, né? Quem é o Frank por trás do empreendedor? Pergunta do milhão, né? Olá a todos. Obrigado, Gilberto, grande amigo Gilberto, empreendedor também. Admiro muito sua carreira, sua história, as transformações que ele tem feito. É um grande exemplo, uma inspiração para mim. É uma honra estar aqui. Eu espero, que as minhas histórias, minhas experiências possam ajudar os empreendedores do nosso país aqui, enfim, a quem assistir, né? Essa trilha de vídeos muito interessante aqui. Bom, é, eu me chamo Frank Fujisawa, sou descendente de japoneses, né? Tenho 58 anos, brasileiro, nasci no Brasil. E eu creio que pela minha formação cultural, né, muito inspirada aí nos meus descendentes, que foram imigrantes que vieram para cá, né, a vontade de servir, ela é muito forte em mim, né? Então eu tenho esse DNA de querer servir bem, de querer atender bem, não só os clientes externos, né, mas os meus equipes, meus pares na empresa, meus parceiros de negócios. Então a questão do fazer bem alguma coisa e servir e utilizar, né, não digo talento, né, mas essa competência para servir bem é algo que está muito presente em mim. Bom, servir, então, é a palavra que está por trás desse empreendedor de origem Sem japonesa. dúvida. Essa eu não sabia, Frank. Sim, E qual, sim. e qual que foi a história do Frank um pouquinho antes da tecnologia? O que aconteceu nessa jornada antes de chegar à faculdade, à CRK? Como que era o Frank, né? Qual que é a história dele? Pode compartilhar um pouquinho com a gente também? Posso. É uma história simples, mas é muito interessante, tá? Meus pais nasceram no Brasil, são filhos de imigrantes, né? E trabalharam eminentemente como agricultores, né? Como matutos da terra, tá? Eles nasceram no Paraná, vieram para São Paulo para tentar alguma coisa na vida, assim, sem recursos, sem a mínima condição. Nascemos eu e minha irmã aqui, né, em São Paulo. Minha irmã, 2 anos mais nova do que eu, ela nasceu com uma deficiência auditiva, ela é surda desde nascença, e o que lhe deu condições, seguramente, de desenvolver outros atributos, outras habilidades, né? E ela realmente é um exemplo de vida para mim também. Então, eu sempre tive uma vida muito humilde, sempre fomos muito humildes, nunca tivemos patrimônio, nunca tivemos casa própria, carro próprio, sempre fomos atendidos, né? Suportados aí por familiares, por amigos e tudo mais, tá? Na minha adolescência, me recordo bem que as primeiras experiências para receber algum nível de remuneração, eu me lembro, né, de ter trabalhado como vendedor de peixe na feira, tá certo? Onde eu aprendi o manejo das facas, eu aprendi o gosto pela culinária, tá certo? Então, devo muito aos meus ex-empregadores. Trabalhei com a minha irmã, com a minha família, limpando os salões de festas, depois de formatura, casamento, noivado, enfim, uma experiência enriquecedora no sentido em que você passa a relativizar, não é? As coisas que você vê, desde o luxo da festa até o pós-festa, que é limpar tudo que fica. Então, isso nos deu uma pequena remuneração, fonte de renda aí para eu poder ajudar minha família a seguir em frente, né? Eu quis ser, né, na minha adolescência, quando eu terminei o fundamental, né, o ensino primário, numa escola pública, tá?
Eu quis ser da aeronáutica, eu queria ser um militar. Então, me preparei com muito afinco, com muita dedicação. Não tínhamos dinheiro para fazer vestibulinho, né? Preparação, eu tive que estudar por conta própria. E quis o destino que naquela semana do exame para a escola de cadetes do ar eu ficasse doente, né? Eu peguei sarampo depois de velho, depois de adolescente, né? E aquilo talvez fosse uma sinalização de que aquele não era o meu rumo, né? Então eu meio sem opções, né? Eu prestei para a Escola Técnica Federal de São Paulo, né? Passei, né? Eu acho que o fato de ser japonês ajudou, né? Porque naquela época, assim, muitos japoneses estudaram lá, né? Então tinha até uma piada, né? Você quer passar na federal, mate um japonês, tá certo? Então eu passei na federal e depois do primeiro ano eu escolhi a disciplina que eu queria seguir, né? Eu fui processamento de dados naquela época, isso há 45 anos atrás, né? 44 anos atrás. E me perguntaram, né, por que que você escolheu processamento de dados? Né? Eu falei, porque eu ouvi dizer que dá dinheiro, tá certo? Ok, foi motivo de chacota, muitos me criticaram, mercenário, você só faz por dinheiro, tal e coisa. E mal sabia que eu estava desenvolvendo uma paixão, né? Me tornei desenvolvedor de software. No último ano eu fiz um estágio, né? Eu procurei um estágio nessa entrevista de estágio, numa sala muito pequenininha na Avenida Paulista. Talvez fosse a primeira vez que eu tivesse ido sozinho na Avenida Paulista. Isso mostra o quão caipira eu era, não é? Fui de metrô, de ônibus, enfim. Cheguei lá para a entrevista e a pessoa que me entrevistou viria a ser o meu futuro patrão, depois o meu futuro sócio, né? Ele chegou para mim e falou assim: você que é o candidato a estagiário, então entra na sala aqui, senta no chão, porque eu vou pedir uma cadeira emprestada aqui do lado para conversar contigo. E eu pensava assim, olha, eu acho que eu comecei muito mal a minha carreira, tá certo? Porque fazer uma entrevista sentado no chão, numa sala minúscula, não estava nos meus planos, tá certo? E a proposta que veio foi a seguinte: olha, nós três somos bancários, né? Trabalhamos num banco de investimentos aqui na Avenida Paulista, e nós temos o sonho de criar uma empresa, a maior empresa de sistemas para bancos no Brasil. E eu falava assim, aqui, vai ser aqui mesmo. E ele falava assim, olha, é um projeto, é uma ideia, né? Se você confiar, se você acreditar no projeto, você um dia vai ser sócio. E eu tinha 17 anos na época, né? Então eu falei, olha, eu não sei o que é ser sócio de empresa, tá? Eu preciso que alguém assine meu relatório de estágio. Você vai assinar? Se você assinar, eu fico aqui e eu me dedico ao projeto, tá? A empresa na qual eu vim trabalhar depois, por 40 anos, né? Ela foi constituída, foi formalmente, né, o seu contrato social data de 6 meses após essa fatídica entrevista. Trabalhei, né, com bastante dedicação, várias noites, feriados, com muito gosto, muita alegria de estar servindo a um propósito, né? E depois de 2 anos eu recebi é, é, 5% das cotas da empresa, das ações da empresa. Era uma startup, Gilberto, naquela época. Se você entender assim, naquela época já existiam as startups, só não tinha esse nome Sim, chique, né? Tá sim, certo? sim. Então, da forma mais romântica possível, né? Não, é E como também um pouco a minha história também. Era uma startup. exatamente. Esse termo, é que o termo foi esculpido há poucos anos, há 10, pouco mais de 10 anos que a gente tem o termo startup. Me lembro? Era empresas de garagem que falavam no passado, né? Exato, Que exato, copiavam dos Estados Unidos. Não, as empresas de tecnologia nascem nas garagens, né? Como exato. nascem. É. Bom, e aí eu fiquei como sócio minoritário, né, da empresa, que cresceu muito. Depois de 3 anos da sua fundação, ela tornou-se líder de mercado por conta do movimento de downsizing do mercado financeiro, né? Então, nós desenvolvemos sistemas especialistas para aquele segmento de tesourarias bancárias e instituições financeiras. Então, nós nos tornamos líderes de mercado. E aí, depois de 15 anos da sua fundação, os sócios fundadores eles falaram: olha, a gente já trabalhou muito, já ganhamos mais do que esperava, estamos trabalhando mais do que desejávamos, né? Então está na hora da gente começar a pensar num futuro sem tanto trabalho assim. E eu pensava comigo, né? Eu falava assim: olha, vocês estão malucos de pensar dessa forma, porque era o ano de 1999, o ano do bug do milênio, tá certo? Onde muitas transformações no mercado financeiro brasileiro estavam
acontecendo e estavam por acontecer, né? E aí nós iniciamos um movimento de reestruturação societária que culminou 2 anos depois, com a aquisição de 100% das cotas dos fundadores, né? Eu acabei adquirindo 100% das cotas dos fundadores, assumi uma dívida financeira de longo prazo, muito grande, de 12 anos. Eu combinei com eles que em 12 anos eu pagaria essa dívida. Muitos dos meus amigos naquela época falaram: olha, você é louco, nem seus netos vão conseguir pagar essa dívida, de tão grande que é. Né? E ainda mais você tendo o desafio de tocar uma companhia líder de mercado sozinho. Né? 12 anos depois, a dívida foi quitada, a empresa tinha feito, né, a sua transformação digital, ela tinha se tornado uma empresa web, né, com sistemas numa outra tecnologia mais modernos. E aí iniciei, né, um processo de profissionalização da empresa que culminou, né, com a venda da empresa para o grupo Stefanini e que foi, né, depois alocada embaixo da Vertical Topaz. É isso. Bom, a CRK passou por diversas fases, né? E você relatou, né? Você relatou já bem, né? Você não tinha essa noção, né? Eu sabia que você tinha sido estagiário da CRK, mas não sabia que você tinha feito a primeira entrevista no chão, né? Essa Sim, sim, foi, fui. né? Trabalhei E a 20 tempo. dias sentados no chão, Gilberto, porque não tínhamos dinheiro nem para comprar nem mesa nem cadeira. Entendi. Foi da forma mais romântica possível. Bem garagem, É, não foi garagem, mas foi conjunto comercial emprestado. sim, sim. Então, é muito interessante, pô, saber toda essa jornada, e eu acompanhei, vi, né, tem vários movimentos societários aí, né, que culminou nisso, né, que você acabou ficando majoritário, depois ainda trouxe mais uma turma de novos sócios, né, e aí conta um pouquinho mais sobre, antes da venda, né, como que aconteceu, se foi você que chegou na Stefanini, se foi a Stefanini que chegou em você, você pode compartilhar um pouco disso Claro, conosco? claro, claro. Olha, depois que eu comprei 100% das cotas da empresa, né, eu fiquei por 14 anos sozinho, tá? Eu não tive sócios na companhia, né? Eu diria que foi bom, por um lado, por eu poder exercitar a criatividade, não é? Tomar decisões muito rápidas. Eu diria que o lado ruim é você não ter com quem compartilhar. Então, a vida de um líder, como a gente sempre fala, ela é muito solitária, né? As decisões são muito individuais, né? No final das contas, é você que tem a responsabilidade de tomar a melhor decisão, tá certo? Então, quando 14 anos depois, em 2016, tá? De 2002 a 2016, eu fiquei como único sócio, como CEO da empresa, da CRK. Eu decidi iniciar um movimento de profissionalização da empresa, pensando num futuro IPO da empresa, tá? Uhum. 2016. Então, naquela época, em virtude do relacionamento que eu tenho com o mercado, com muitos executivos de ponta do mercado, né? Muito competentes, com muita experiência no mercado financeiro, eu vendi, naquela época, 33% das ações da CRK para três ex-executivos de bancos, tá? Com um posicionamento, com posições muito consolidadas, muito reconhecidas no mercado. E daí nós iniciamos um processo de profissionalização da empresa, tá? Aceleração de projetos, investimentos, redimensionamento, né? Ou transformação do endividamento da empresa em função dos investimentos e da compra das cotas dos sócios. Então, 3 anos depois, em 2019, a dívida da empresa já estava zero. A empresa muito cash call, tá certo? Líder de mercado, novas tecnologias, ou seja, tínhamos tudo para a gente falar, olha, vamos seguir a vida do jeito que tá bom assim para nós, tá? Com uma governança, com um conselho de administração, tá certo? Com políticas, né? Coisas que uma empresa de médio porte, pequena e média no Brasil não costumam ter, né? Eles não costumam pensar assim. A gente sempre pensa no delivery, não pensa na profissionalização, nas políticas, na governança, nos controles e tudo mais, tá certo? E nós já Sim, tínhamos isso. e isso que você fala é muito real, né? Porque a gente vê boas empresas no mercado de tecnologia, principalmente no mercado financeiro, geradoras de caixa e tudo mais, mas a falta de preocupação com a governança, né? Com esse caminho realmente, né? De ter esse caminho de futuro, né? De você falar, pô, eu tenho que gerenciar ela de forma profissional, até porque na sua ausência alguém tem que poder Exato. assumir. Isso é uma carência
que no mercado financeiro, que é um mercado importante, é ausente, eu imagino como é esse problema fora do mercado financeiro. Outros mercados do Brasil devem sofrer mais ainda, ou seja, empresas importantes, com um bom volume de faturamento, respeitável, mas muitas Sim, vezes com um dono só, né? exato. E é o dono que vende, que atende cliente, que desenvolve, que testa, enfim, que documenta, não é? Isso o mercado financeiro ainda tem, né? Essa característica, apesar de ser tão evoluído, tão referência no mundo, né? O mercado financeiro brasileiro. E isso era uma preocupação constante para mim, até pelo posicionamento nosso como líder de mercado, nas auditorias de bancos, né, que tem uma governança realmente bastante rígida, nós sempre éramos canetados, né? Recebíamos o pontinho vermelho falando qual é o seu programa de sucessão? E nós não tínhamos até 2016. A partir daí passamos a ter, né? Isso me tranquilizou, de certa forma, para poder me dedicar mais à criação de soluções, aprimoramento, qualidade, né, serviços a clientes e tudo mais. Quando chegou em 2020, Gilberto, nós já tínhamos contratado um escritório de advisory, né? Porque os sócios que tinham entrado em 2016, eles tinham, a conclusão deles era a seguinte: olha, estamos satisfeitos com o ROI do nosso investimento, tá certo? Em 3 anos a gente já endireitou a empresa está profissionalizada, tem processos, então a gente já está satisfeito com o retorno, com a rentabilidade do nosso investimento. Precisamos exercer. Temos duas opções: ou você nos compra de volta, e aí ficaria caro demais para mim, tá certo? Ou nós vamos procurar um sócio, tá certo? Estratégico. E aí a minha palavra, né? Eu optei por ter um sócio estratégico e não financeiro, justamente para poder fortalecer competências e acelerar, né? A aquisição de tecnologias e processos e, enfim, clientela, que demoraria muito para a gente ter de forma orgânica, né? Então, quando veio a pandemia, no início de 2020, Gilberto, aí a gente falou, olha, joga tudo fora, vamos continuar a vida do jeito que está. E, para nossa grata surpresa, 12 empresas se interessaram pelo nosso projeto, né? Pela nossa proposta. 9 delas do exterior, 3 do Brasil, né? É, 3 do Brasil, eu já havia dito que não teríamos fit filosófico, né? Não teríamos complementação. Então, nós optamos por continuar, né, as conversas com uma empresa de fora, ficamos por 7 meses negociando com essa empresa. No final de 7 meses, acabou não dando certo, né? Chegamos em ponto que não deu certo, e depois de uma semana que a gente desfez com aquela primeira empresa, o Grupo Stefanini nos procurou, né, nos fez uma proposta muito interessante de complementariedade, de fortalecimento, de profissionalização, enfim. E depois de 5 meses, acabou dando certo o negócio. E aí, nós, imediatamente, já iniciamos um processo de integração com a Topaz. Impressionante. Você não quis assumir uma dívida de 24 anos agora, pô. Os seus três sócios anteriores, você achou o quê? Você achou que não ia viver 24 anos mais? Não trouxe evolução tecnológica? Era outra opção mesmo aí. Você tinha assumido a dívida de 24 anos, um pouquinho mais longa, né? Já que valorizou o equity, né? Não, mas Pois muito. é. A gente brinca, mas pô, muito, muito interessante, né? Porque realmente você foi para o processo de M&A, por 12 empresas, né? Você teve toda essa seleção e Stefanini a aparecer, vir, e foi rápido, né? Porque você está falando, em 5 meses, né? Eu que já passei por processo de venda, nenhum deles foi tão rápido, né? E É como porque o foi o Data Room processo? já estava pronto, né, Gilberto? Toda a papelada, todos os demonstrativos, já estava, a empresa anterior já tinha nos dado todo o background necessário para a gente aprimorar os demonstrativos, os documentos, né? Preparar. Uma coisa importante, como eu já sabia que a empresa passaria por um processo de transformação societária novamente, né? Nós contratamos uma consultoria, um coaching, né, de executivos. Então, eu mesmo recebi um coaching para me preparar para uma venda e para uma integração com outra cultura, outra governança. E isso nós fizemos com todas as lideranças da companhia. Então, eu acho que isso foi também um trabalho fundamental para reduzir os atritos, conflitos e acelerar o processo de integração com a Topaz, que não foi fácil, tá? Continua acontecendo, mas eu tenho relatos, né,
Eu ouço relatos de empresas que passaram por processos de integração que estão apanhando até hoje, não conseguiram concluir, muitos atritos, muitas ineficiências, não é? Muitos conflitos, o que não é bom, né? A gente tem que trabalhar feliz, tá certo, Júlia? Sim, sim. Frank, assim, acho que para a audiência do público, que são startupeiros e algumas pessoas, muita gente do mercado financeiro, né, que acaba acompanhando o canal, mas para o cara que é founder de startup, ele pensa lá que vai fazer um negócio, todo mundo pensa nas alegrias, né, mas a gente sabe que esse negócio dá muito trabalho, é complexo, e tem o processo da venda, né, que Sim, muitas vezes é esse o que caminha, né, você trabalha e na jornada são poucos que vão conseguir perpetuar um negócio por muitos e muitos anos. E para sim. você, né, o processo de negociação, quais os aprendizados você tirou dessa fase? Porque é uma fase dura, né? O que que você lembra assim, que te chama a atenção de memória de aprendizado nesse período, né? E olha que você contratou um coach, né? Olha, Gilberto, é assim, ó, o coaching foi para minha própria formação, minha própria preparação e dos executivos da companhia, tá? Para esse processo de venda e de integração, né? Depois nós tivemos uma assessoria jurídica muito enfronhada no business. Não é aquele que fica só atrás do contrato. Não, eles queriam entender o business, os processos, os executivos, tá certo? Para a gente poder fazer os contratos da melhor forma possível, né? E também tivemos um advisory financeiro, tá certo? Então, esse foi um aprendizado, né? Eu como, não como fundador necessariamente, mas com uma história de vida na companhia, eu negociar o meu próprio ativo, seguramente os negociadores do outro lado, eles têm técnicas, têm experiência, tá certo? Eles sabiam os calos, os meus calos que eles deveriam apertar para chegar no melhor pricing para eles, tá certo? Então, ter alguém para negociar por mim tornou uma negociação mais profissional, eu diria, tá certo? Porque o apego do founder à sua obra, eu diria que é o principal entrave, é o principal ativo, tá certo? Da companhia. É isso que faz com que ela seja encantadora, né? Criativa, crescente, produtiva e tudo mais, mas ao mesmo tempo o apego nos cega, né? Nos tira o olhar crítico sobre as melhorias, as falhas, né? Aceitar feedbacks. Dar feedback é difícil, mas aceitar feedback é difícil para qualquer um na vida, né? Então, principalmente quando falam do seu filho, né? Da sua empresa, do seu produto, da sua tecnologia, das suas equipes, de você mesmo, né? Então, esse desapego é algo que não tem um segredo clássico para isso, não é, Gilberto? Passamos por isso, mas é difícil. Eu diria que esse é um dos principais entraves na hora de se negociar uma companhia. Sim. Então, vou guardar de palavra dessa pergunta realmente o desapego, né? E eu concordo com em gênero, número e grau com o Frank, né? Eu convivi, conheço muitos founders, né, de empresa que realmente esse movimento de desapegar para eles se torna extremamente complexo. Não é a primeira vez que eu ouço esse relato de um empreendedor como você, Frank, que fez uma grande obra. Conheço outros que para vender foi muito difícil e muitos que não venderam até hoje porque estão Exato. apegados, né, ao negócio. Só que o negócio tem o desafio sempre da sucessão, né? E Sempre, qual, sempre. e na parte emocional, né, estratégico, né, desse exit, né, qual foi assim, apesar que o desapego está bem ligado ao emocional, né, mas sempre tem aquela coisa, vou falar assim, o dia que você assinou o contrato, né, que muda a posição, você passa a estar incorporado dentro de uma grande corporação, você tem uma parte ali de check-out, uma parte de check-in, mas é isso. Hoje você está lá, no executivo, mas tem um momento, né? Aquele momento. Assinei. E aí, né? Sim. Qual foi a emoção que você guarda desse dia daí? Porque esse dia de assinatura, eu vivi duas vezes esse momento e cada uma delas eu tenho um emocional diferente. Olha, Gilberto, você sabe que a hora da assinatura é aquela hora que você sente assim, me libertei, tá? Aí vem o primeiro grande engano seu, tá? Você não se libertou. Pior, né? O day after da assinatura, você fala assim, bom, se eu estou há
naquela época, vai há 36 anos no mercado, né, como líder de um segmento complexo, né, grande, poderoso, como é o sistema financeiro brasileiro, você fala assim, então eu vou fazer valer as minhas cartas, eu vou fazer valer a minha competência, a minha experiência dentro de uma corporação, tá certo? Que já tem a sua cultura, seus processos, né, tem a sua necessidade as suas necessidades de governança e o seu timing, principalmente, né? O timing de uma empresa pequena, média ou de uma startup, ela é totalmente diferente de um transatlântico que tem 2.000 funcionários, 26 países de atuação, tá certo? 300 e tantos clientes. Então, é difícil você falar assim, olha, vamos mudar a rota do transatlântico com a mesma velocidade que a gente muda a rota de uma lancha, né? Então, eu acho que o aprendizado, e aí cabe uma lição de humildade muito grande, não é? É você falar o seguinte: você pode ter feito uma rota de sucesso com a sua empresa, só que aqui dentro você precisa respeitar os processos, a governança e o timing dessa nova companhia, né? Então, você precisa aprender a colaborar com a sua experiência, com o seu background, seu expertise, para fazer com que esta companhia grande, né, ela consiga superar seus desafios, né, criar, atender bem seus clientes, servir bem os seus parceiros, enfim, mas não necessariamente do jeito, do modo e no tempo que você estava habituado a fazer. Tá certo? Então, pode parecer assim, puxa, consegui fazer uma rota de sucesso, me desapeguei. Não, não se desapegou. Talvez você esteja mais apegado daqui para frente. E esse é o aprendizado que eu estou tendo, tá certo? Nós fechamos a negociação em 2021. Nós estamos em 2025. Passaram-se 4 anos, né? E em 4 anos eu aprendi muito a respeitar o timing da companhia e, inclusive, falar para os meus clientes, né, para os nossos clientes, o seguinte: olha, eu vou te atender, nós vamos te atender, tá? Com uma outra cara, com uma outra experiência, com coisas muito melhores do que eu fazia. Só que você precisa me dar a chance, o tempo necessário para eu poder te mostrar o resultado de tudo isso. E não daquele jeito que a gente estava acostumado a fazer. Tá certo? Então, é, é um aprendizado, é um aprendizado. Não é porque você assinou que você desapegou. Não, talvez você esteja mais apegado durante um tempo até você tomar muita porrada e você falar o seguinte: puxa, é mesmo, hein? Olha, o novo dono, ele tem o direito de impor o ritmo dele e o modus operandi dele, né? E se você acha que você pode colaborar e ser feliz com eles, então tá bom, então fique com eles. Frank, ouvindo a sua resposta, eu traria de volta uma palavra que você citou lá no começo: servir. Perfeito, Você assinou o contrato e, e começou de novo, né, o seu processo que era lá desde o seu linha inicial, né, de perfeito. servir, né, porque Sim, você se incorporou, né, como você fez o exit continuando na companhia, né, fazendo earnout, né, então sim. você voltou àquela condição: eu vou servir e vou fazer daqui o melhor que eu puder fazer e nesse processo de aprendizado contínuo. Muito legal eu agradeço, acho que isso para quem está na audiência agora tem uma resposta que acho que isso aqui já é uma aula, já valeu como aula, né? E Opa, imagina. falando, e falando em aula, né? Que Sim, conselho, né? Que orientação você daria para os empreendedores, né? Que estão buscando hoje construir negócios, né? Mas com essa visão de startup, que eu vou construir um negócio, ele vai crescer, eu vou fazer rodadas, em algum momento eu vou fazer minha saída ou vou fazer o IPO, mas aqui no Brasil, de novo, no Brasil não tem o espaço para IPO. Você passou por isso, o espaço para IPO é muito complexo. Infelizmente, o Brasil não cada vez mais fica muito nítido. Tanto é que quem fica muito grande hoje faz de tecnologia, o IPO não é no Brasil, né? sim, Daqui sim, acabou. Hoje é sim, IPO Nasdaq, você pega aí Nubank, você pega XP, né? Você pega Stone, né? Pô, são empresas tech. E que foram fazer IPO fora do Brasil, né? Então, sem dúvida, sem o dúvida. caminho do M&A é o caminho mais natural, né? Então, que conselho você daria, né, para esses empreendedores que estão chegando aí? Bom, Gilberto, até mesmo com base na minha experiência de vida, né, eu sempre prezei por esses valores, eu sempre pensei em alguns pontos, tá, que para mim são diferenciais e para os empreendedores, eu vejo que até hoje agrega valor, tá? Primeiro, faça bem feito algo que você queira propor para o mercado, tá? Então, se você quer ser como
a pessoa que me entrevistou lá atrás falou assim: nós vamos fazer o melhor sistema para bancos no Brasil, o melhor, num local que, teoricamente, Gilberto, não tinha a mínima condição daquilo acontecer. Dependia das pessoas fazerem aquilo, tá certo? E nós o fizemos, né? Então, queira fazer o melhor, queira ser o melhor, queira ser o único, né? E faça muito bem aquilo, se diferencie dessa forma. O segundo é, olha, você tem que ser resiliente. Aqui nesse país, se você não é resiliente, aliás, a vida de um empreendedor é resiliência pura. Tá? Tem disciplina, tem resiliência, tem paciência, tem tudo, mas a resiliência, você saber passar pelas dificuldades, porque você vai ter um monte de problemas, um monte de leis que vão contra aquilo que você acha que é o certo, que deveria. Não, mas pô, é óbvio que tem que ser assim, não, não é óbvio. Tem outro motivador e você tem que aprender a passar por aquilo, né? Ter humildade para aprender sempre, sempre. Você pode ser o melhor naquilo, mas você nunca sabe tudo sobre aquilo. Sempre vai ter alguém que pode saber mais do que você. Ainda mais em época de inteligência artificial, que as coisas se inovam, se renovam, se rompem, né, o tempo todo. Então, é ter humildade. E o último ponto, para mim, ele é o fundamental. Não tenha medo de formar novas pessoas. Não tenha medo de compartilhar o seu conhecimento. O conhecimento hoje ele é perecível, né? Ele tem que ser renovável o tempo todo. Então eu vejo muitos colegas de profissão, né? Quer dizer, de carreira, como empreendedores, que eles são deuses, tá certo? São considerados popstars no mercado, tá? Ah, esse é ferrado, esse sabe tudo, esse faz tudo. Ok, mas ele é um só, né? E aí, como é que vai ser quando ele tirar férias, quando ele ficar doente, quando ele decidir se aposentar, quando ele cansar daquela vida, tá certo? Então, eu acho que até por respeito, né, aos clientes a quem nós servimos, aos parceiros e pessoas, dar continuidade, criar, né, os meios de continuidade, também é uma forma sua de demonstrar que você tem paixão por aquilo que você faz. Que não pode só depender de você, tem que depender de todo o ecossistema, né, e tem que saber se manter, tem que conseguir se manter. Muito bom, Frank. Eu tirei aqui então da sua explicação aqui, eu anotei, vamos ver se eu anotei certo, hein? Primeiro, ser o melhor. Segundo, resiliente, porque é isso, o tempo vai te derrubar e vai ter que levantar quantas vezes forem necessárias. Sim, Humildade, né? sim, É aquele velho ensinamento lá de Sócrates, né? Quanto mais sei, sei que menos sei, né? é Quanto exato. mais, É é isso, filosófico, né? exato. E eu achei muito interessante essa seu último ponto, né? Não é comum as pessoas trazerem, né? E é verdadeiro, né? Esse compartilhar esse conhecimento mesmo, né? Não buscar, né, ser o dono de uma verdade única, até porque ela não existe, né? Ela volta na história da humanidade. Quando você abre esse conhecimento, na verdade, você se põe de novo na posição de aprendiz para ter essa troca, né? Porque E, e Gil- quando e, Gilberto, vou lhe falar, a minha confissão aqui, né, para você e para os empreendedores aqui é o seguinte: o empreendedor de sucesso, ele tem contra si aquilo que o advogado do diabo disse no filme, né? Para mim, o defeito preferido é a vaidade, tá certo? Então, quando você passa a ser o cara que encanta, o cara que vende, o cara que fecha negócio, o cara que resolve os problemas, né? O cara que cria, que faz tudo, então você infla a sua vaidade e você fala, eu sou demais, eu sou incrível, tá certo? É nessa hora que mora o perigo, porque nesta hora a empresa está completamente dependente de você. A sua obra depende só de você. E você é um ser humano, você tem seus sentimentos, né? Tomara que não, mas passará por problemas pessoais, familiares, com amigos, de saúde. Tomara que não. Mas se passar, a sua obra que você tanto ama, se apaixonou, ela tem que saber caminhar com as suas próprias pernas. Senão, você jogou contra ela e contra si, né? você já adiantou minha próxima pergunta, que eu ia perguntar qual que era o maior erro de um founder, né? E você já disse, que é Já. realmente a vaidade, né? É o ego, né? É essa coisa Sim. que às vezes a pessoa, porque deu certo em um negócio, em uma ação, ela se acha mestre, né? Eu ouvi, vou até aproveitar para compartilhar também uma história. Eu estava
há um mês atrás numa viagem, conheci um empreendedor de sucesso também, um empresário brasileiro que hoje está radicado na Europa há 3 décadas e está fazendo uma crítica. A gente estava conversando e falou: tem que ter muita atenção com negócios. Eu tenho um amigo, por exemplo, que vendeu uma empresa e botou no bolso 150 milhões de dólares. Bastante. Caraca, 150 milhões de dólares? Isso tem pouco mais de 10 anos. Hoje, Gilberto, hoje esse cara não tem 30 milhões de dólares. Como assim? Por quê? Porque ele se achava acima do bem e do mal. Fez negócio para cá, foi empreendendo e foi sair empreendendo de novo. Não, mas ele empreendeu sem se preparar. Não estou dizendo que ele era um mau empreendedor no primeiro negócio dele, mas os outros, o ego dele subiu a cabeça. Sim, sim, Então, sim. assim, eu falei, cara, tudo bem, o cara continua milionário, 30 milhões de dólares, a gente sabe que é muito dinheiro. Mas espera aí, o cara fez uma venda de 150 milhões de dólares. É bastante, hein? Ou seja, em 10 anos, pouco mais de 10 anos, ele queimou 120 milhões de dólares fazendo coisa. Por quê? Porque é disso que você estava falando, né, Frank? É o ego, né? A vaidade. Sim. Porque ele fez uma vez um negócio que ele conseguiu ter esse sucesso, ele achou que ele ia estralar o dedo, ia fazer de novo e ia acontecer. E às vezes o negócio ele tem o nosso esforço, né? Tem todo o nosso trabalho, né? Mas não é só isso que faz ele acontecer, né? Tem até o que acontece no mercado, né? O que acontece, as decisões podem ser propícias ou não. Você mesmo me lembro muito bem, né? Lá em 2000, que você fez uma escolha que foi muito importante para você, cara, que foi o SPB. Hoje, se a gente fala Sim, muito do Pix, naquele momento foi. É que essa geração hoje eles não sabem. Mas antes do Pix existia uma coisa chamada SPB, porque era muito mais complexo, era muito mais demorada a transferência. Acontecia no dia no Brasil, sim, acontecia dentro da janela comercial, você tinha os DOCs, né? E sim. ele acontecia, mas tinha um custo alto. Quando o Banco Central brasileiro, que é realmente inovador, lança o SPB, você embarcou num momento especial, né? Ele Que criou a justamente, TED, cara, né? É, exato, exato, as exato. pessoas conhecem a Tele, mas meu, todo aqueles processos de piloto de reserva, tudo que você passou, ou seja, você estava no lugar certo, na hora certa e preparado, né? Exatamente, mas foi ali uma escolha, não é? Naquela época, nós tivemos a escolha de não fazer, de ficarmos onde nós estávamos, tá? E a gente quis, a gente, né? Quer dizer, talvez esse seja uma característica minha, né? Zona de conforto, Gilberto, não é uma coisa que me agrada, sabe? Por mais que seja bem sucedido, sucedida a posição que eu esteja, se está muito rotineiro, se está muito da mesma forma, aquilo me incomoda, né? Então eu falei, vamos fazer o SPB, tá certo? Assim como em 2019, né? Dívida zero, projetos em andamento, líder de mercado e tudo mais. Olha, o dividendo está garantido. E eu falava assim, olha, algo está me incomodando. Eu acho que não está bom desse jeito aqui, tá certo? Eu falava, vamos tentar alguma coisa diferente, tá? Eu acho que, no mínimo, haverá um aprendizado em cima disso, né? Então, Sim, isso também talvez um feedback interessante, né? Empreendedor que aceita a zona de conforto não é empreendedor. Ele pode ter atingido um ponto de sucesso, tá? Mas hoje em dia, com a velocidade de tudo, né? Da vida, do mundo, das tecnologias, do conhecimento, ele perde o espaço dele rapidinho. sim, sim. Com certeza. E Frank, bom, então aproveitando, né? Você também queria que você trouxesse para esses founders que estão assistindo aqui, que com certeza a audiência é composta de vários founders, né? Eu já sei a resposta, né? Mas vamos lá, né? Você investe ou apoia outros empreendedores hoje? E Mas o não que tenha te dúvida. chama atenção em novos negócios? Sim, sim, eu invisto, tá? Faço muitas palestras dentro e fora do país. Tive o privilégio de participar da primeira missão, né, de empresas de tecnologia do Brasil a fazer, apresentar o SPB que você trouxe aqui, uma grata lembrança também para banqueiros na Rússia em 2004, né, para explicar o que era o sistema financeiro brasileiro, o que era a SPB.
a governança que nós tínhamos. Então, a transmissão do conhecimento, da experiência que eu tenho para novos empreendedores é algo que está muito presente em mim, né? Então, estar aqui, trazer, né, essa forma de compartilhar, né, as minhas experiências também é algo que me gratifica muito, tá? Invisto sim em outras empresas, tá? Tenho algumas. Tenho um grande amigo, ex-empresário do mercado de tecnologia bancária também, que me indica grandes negócios. Tenho- Temos sociedade, participação em algumas startups, fintechs, né? Então é um privilégio poder compartilhar esse nível de conhecimento. E o que eu tenho procurado olhar, né, no mundo de hoje em dia, primeiro, uma coisa que me chama muito a atenção é essa questão da vaidade do empreendedor, o quão vaidoso ele é. O quão mais vaidoso ele for, mais pé atrás eu fico, tá? Então, eu acho que tem que ter autoafirmação, tem que ter autoestima, mas excesso de ego aí vai prejudicar o negócio. O segundo ponto que eu vejo é a aplicação de inteligência artificial nos modelos de negócios, tá? No mundo de hoje em dia, startup fintech, nova empresa que não tem já um núcleo, né, de inteligência artificial para poder acelerar seus negócios, oferecer novas tecnologias, novos modelos de negócios, né, para o seu público, eu vejo como arriscado, né, um futuro comprometido. Perfeito. Então temos aí, né? O Frank Invest, ele é co-invest hoje com a Cadimotec em dois players aí, né? Que é Ó, aqui, a, Qua- ó, a, vê Qua- se é, você. Aqui, ó, tá essa vendo? deu para pegar, deu para pegar. O Frank ele tá com a Cadimotec investindo junto com a Quadra, que é um investimento que a gente fez em Londres, junto com a Valijade, antecipação de caminhoneiro, e com certeza em mais startups e fintechs em breve. É, então, assim, está aberto a investimentos, sim. É muito legal essa história da Rússia. Eu nunca ouvi falar quando ia para a Rússia. Isso é para poucos, né? Esse outro dia tinha um empresário também bem sucedido brasileiro que está lá fazendo uma missão de fintechs na Rússia. E para quem ouviu, vamos reforçar, hein? Vaidade chama atenção, ou seja, cara com ego não cabe em investimento. E se não tem aplicação de IA, o negócio fica complexo, cada vez mais difícil, porque a concorrência é grande. Bom, Sim. estamos chegando no final. Frank, eu quero agradecer mais uma vez aí o seu tempo aí, que eu sei que é complexa a sua agenda. Falar com o Frank, vocês não têm ideia como é difícil. Eu falo com o Papa 3 vezes na semana, com o presidente duas, Um mas com o novo, Frank. inclusive. Com o novo, mas com o Frank é difícil. Então, antes de se pedir, queria que você deixasse seu recado, sua última mensagem para os empreendedores aí. E mais uma vez, muito obrigado aí. Gilberto, sou eu que agradeço a oportunidade de trazer essas informações, essas experiências, né? Minha experiência de vida é sempre uma honra trabalhar contigo, estar contigo, compartilhar esses momentos, essa troca de conhecimento. Você é uma inspiração para mim, porque você fez a transição, né, entre ser empreendedor do mercado financeiro, né, e ser agora um empreendedor de novas empresas, de um acelerador, né, de novos negócios, novos empreendedores. É um aprendizado constante para mim, tá? Nesse momento, eu fui convidado pela Topaz para assumir uma posição executiva, né, para ser um diretor de relacionamento com clientes em Brasil, ou seja, eu estou assumindo mais 80 clientes, além daqueles que a CRK, né, já atende regularmente, então são quase 200 clientes no Brasil, grandes empresas, grandes bancos, grandes cooperativas de crédito que são clientes da Topaz, e eu passo a ser o executivo responsável, né, por fazer a gestão do relacionamento com clientes, das vendas nessa grande base instalada. Então, para mim também está sendo uma experiência, né, dar um salto a mais, né? Eu vou sair daquele mundo que eu estava acostumado para ser um executivo cross, né? Para atender outras linhas de produto, outras tecnologias, outros mercados que eu não naveguei até hoje, né? Completo 40 anos de um ciclo na CRK e entrego com certeza, né? Com muita honra, muita alegria, uma história de 40 anos de uma empresa líder de mercado para Topaz, que seguramente será um líder de mercado daqui a alguns anos também, né? Então, eu gostaria de trazer, né, para os novos empreendedores, tá?
que tudo isso que a gente falou aqui em 40 minutos, 45 minutos, é uma história de vida. São 40 anos da minha história de vida, né? Mais tempo de vida fazendo isso do que no meu casamento, né? Nos meus hobbies, enfim, daí para frente, né? Então, precisa ter disciplina, precisa ter vontade, autoestima, né? Precisa ter resiliência, e tudo isso, tá certo? Faz com que você chegue, cruze os mares e chegue do outro lado, né? Então, o resultado de curto prazo, hoje em dia, ele é muito preconizado aí, né, nas escolas clássicas de economia e tudo mais, mas eu diria que o japonês, né, o japonês sempre pensa a longo prazo, né, Gilberto? Sempre pensa que ele vai trabalhar a vida inteira numa companhia. Esse foi o meu exemplo, não estou dizendo que esse Esse, é o certo para todo mundo, tá? Mas você investir, né, para aprender sobre aquela organização, sobre aquela base de clientes, sobre aquele mercado, ele requer tempo também. Requer tempo, paciência, disciplina, organização, né, resiliência. Senão você não vai ser um cigano o tempo todo, tá certo? E eu não sei se o futuro, né, ele proporciona um caminho sólido de crescimento sendo cigano, mudando a cada 2 anos, a cada 3 anos de setor, de empresa. Não sei, eu tenho esse questionamento comigo, mas isso é a minha opinião, é o meu compartilhamento aqui com vocês. Obrigado, Gilberto. imagina, eu só para mais um fechado aí. É maturação, né, Frank? Para ter Exato. maturidade, a maturidade ela vem com o tempo, né? Então, os jovens founders que estão assistindo esse vídeo, né, com certeza vai ser uma boa parte do público, né? É entender que eu via isso em projetos lá no começo, quando a coisa estava pegando fogo, né? Que a gente fazia um cronograma, né? E dava 9 meses. Aí o cara, pô, o que que você pôr de mais recurso para entregar isso em 90 dias, né? E aí eu sempre Sim, lembro uma pessoa que virou para mim e falou: Meu, é difícil a diretoria às vezes entender, né? Não adianta, meu. Você não consegue pegar 3 mulheres e com isso vai ter o bebê em 3 meses. Tem não coisa que dá. demora 9 meses. É o tempo de maturação. Então, os processos, faz parte do processo. Sim. Frank, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você. Obrigado a todos que estão ouvindo, que chegaram até aqui. Nossa equipe que faz esse trabalho acontecer. E lembrando mais uma vez os 3 Cs. Curtam, comentem, compartilhem nas redes sociais nosso conteúdo. Abraço forte. Obrigado, Gilberto. Sucesso a todos. Obrigado.